muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. A gente vai iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de sexta-feira. Sextou aqui para você também. Vamos sextar junto então com muita informação aqui no TV Mar News. Lembrando que se você precisa sair de casa e não quer perder o nosso programa, é só você baixar então o aplicativo da TV Mar no teu celular e ter a nossa programação na palma da tua mão, tá? E a gente também está passando ao vivo no portal Gazeta Web. Acesse www.gazetaweb.com, vai acompanhando a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. A TV Mar, claro, também está presente nas redes sociais. Segue a gente no Instagram, no Facebook e acompanha também o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente, claro, sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Confie na inteligência, faça a Apvida. A Apvida é saúde para valer. E é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, acessando www.gazetadealagoas.com.br. Porto de Maceió deverá servir de centro de distribuição de petróleo no Nordeste. A gente mostrou a entrevista essa semana aqui também, né? CSA vence Botafogo e pula para a 8ª posição na Série B. Ministério Público Estadual pede à Polícia Civil que investigue denúncias contra braço direito de Aires. Após cobrança, o governo cede e policiais penais acabam greve. Finalmente, né? Mais de 600 famílias recebem ticket de alimentação de R$ 400. A gente vai vendo aqui vários outros destaques aqui na Gazeta de Alagoas, acessando www.gazetadelagoas.com.br. A gente leu aqui, gente, olha só, o CSA venceu ontem lá no Trapichão, né? Retorno já aí das torcidas também. E a gente traz informações para vocês, pegando o gancho aí da vitória do CSA, a gente traz uma informação para vocês, é a campanha Torcedor Sangue Bom. Você já ouviu falar nessa campanha? Então, para você aí, torcedor do CSA, aproveita aí toda a euforia da vitória do teu time e faz a tua doação de sangue. Quer saber como? A gente dá mais detalhes agora na matéria de Fernando Palmeira. Alô, torcida alagoana, em meio à euforia da volta aos estádios, Clube de Regatas Brasil, Centro Esportivo Alagoano, os clubes de Alagoas, os clubes do Brasil e do mundo, numa vibração só. Mas uma vibração que sai aqui do Hemocentro de Alagoas, do Hemoal, é a torcida do Torcedor Sangue Bom. É a torcida alagoana fazendo parte dessa campanha belíssima para salvar vidas no momento da doação de sangue. É um prazer convidar toda a população alagoana. Montamos essa campanha pensando em vocês, torcedores dos maiores clubes do estado, o CRB e o CSA. Nesse momento de hoje, dia 23, a gente inicia a campanha com o CRB, que se você vier fazer uma doação de sangue aqui no Hemoal, você vai estar concorrendo a uma camisa autografada por todos os jogadores. É só preencher o cupom e colocar na nossa urna. Condições de saúde do torcedor para fazer parte dessa campanha de doação de sangue para o Hemoal? As condições são... você está bem de saúde. Se for a primeira vez, você precisa ter entre os 16 até os 60 anos de idade, estar bem de saúde, sem sintoma gripal nos últimos 30 dias, vir alimentado, trazer um documento original com foto, o menor de idade, 16, 17, vir na presença do pai ou da mãe, mais de 50 quilos, sem corte aberto na pele ou na boca e se sentindo bem. Vai comparecer ao Hemoal e vai passar pelas triagens. Aí, depois de tudo, doar, preenche aqui um cupom, bota numa urna para o sorteio, nos fale da data do sorteio, e até quando o torcedor pode vir doar sangue e preencher esse cupom. Sim, o sorteio ele vai culminar no dia 23 de outubro, mas começa hoje, essa campanha voltada para o CRB. Porém, a gente começou no começo do mês com também a campanha do CSA e ela continua até essa data de 23 de outubro. Então, se você torce para o CRB e para o CSA, compareça no Hemoal, ajude a salvar vidas doando sangue e também concorra preenchendo o cupom, colocando na urna e, quem sabe, você pode ser sorteado, ganhar uma camisa e também ganhar a satisfação de salvar vidas. Os dois maiores clubes, os torcedores, mas também, eu diria, a torcida alagoana como um todo. Tem até o dia 25 de outubro e os horários para que todos fiquem antenados e participem dessa belíssima campanha. Os horários de atendimento do Hemoal de Maceió, aqui no Trapiche, ao lado da rampa da HGE, de segunda a sexta, de 7 da manhã
até às 18 horas. A gente também funciona aos sábados e feriados, das 7 até às 17 horas. Não fechamos para o almoço, funcionamos também lá no Hemoal de Arapiraca, que é de segunda a sexta, de 7 até as 5 horas da tarde. A gente também tem um ponto de coleta lá no Hospital Veredas, que é toda terça-feira e quinta-feira, de 7 até 5 horas da tarde. E também lá montamos uma coleta de sangue todas as quintas-feiras em Coruripe. Vamos lembrar também à torcedora, os critérios para doação de sangue, os períodos para doação de sangue do homem, da mulher. Isso é importante também a gente orientar. Sim, o homem ele pode doar sangue 4 vezes no ano, dividir um ano por 4 dá de 3 em 3 meses, e a mulher pode doar sangue 3 vezes no ano, dividir um ano por 3 já de 4 em 4 meses. Mas se você quiser ser um doador regular, lembrando que tanto o homem ou a mulher doando 2 vezes no ano ajuda a salvar de 3 a 4 vidas e muito mais, porque fazemos medicamentos com componentes do sangue. Natasha, agora de novo para o torcedor, a vibração para defendermos a vida nessa campanha, o torcedor Sangue Bom. Chama todo mundo, repete, reforça aí todas essas orientações para que ninguém deixe de fazer parte dessa grande torcida vitoriosa. É um prazer o Hemoal estar hoje recebendo você, torcedor, tanto do Galo como do CSA, que queira vir doar sangue e ajudar a salvar vidas. Comparecer ao Hemoal, doar sangue, vai concorrer ao sorteio de uma camisa autografada do CSA e também uma autografada do CRB. A campanha para o CRB começa hoje, a do CSA iniciou, mas ela permanece e o sorteio vai ser no dia 23 de outubro. Só é comparecer ao Hemoal, ajudar a salvar vidas, doe sangue, preenche o cupom, coloque na urna, venha concorrer a essa camiseta e também venha ajudar a salvar muitas vidas. Torcedor Sangue Bom é vitorioso no seu clube, no seu time, na torcida, também pela vida. Olha que campanha simpática e cheia de amor. Você que nos acompanha na nossa programação total da TV Mar, no jornalismo, também no canal Esporte com Viderlan, essa é a grande chance de você também participar dessa torcida maravilhosa e gigante das Alagoas em defesa da vida com o Hemoal. Com as imagens do Chico Nogueira aqui do Hemocentro de Alagoas, o Hemoal no Trapiche da Barra, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET. Claro! Muita empolgação, né, gente? Pois é, se você é torcedor do CSA CRB, aproveita, faz a tua doação de sangue, tá bom? E aí, de repente, quem sabe até você acaba levando para tua casa uma dessas camisas autografadas com a assinatura de todo o time, de todos os componentes do time do teu coração, tá bom? A gente agora continua falando sobre saúde. Vamos falar sobre saúde mental, principalmente das pessoas que estão trabalhando na linha de frente da pandemia já tem mais de um ano, né? A gente recebe aqui no nosso estúdio Vera Amorim, ela que é psicóloga, vai conversar com a gente a respeito disso. Vera, muito bom dia para você. Bom dia, Seja bem-vinda aqui ao TV Mar News. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, Vera, quando a gente fala, para a gente iniciar essa conversa, tem sido muito difícil, de fato, para o profissional de saúde, né? Esses últimos anos, lidar com essa situação de pandemia, com uma carga de trabalho mais excessiva e com o risco também que ele acaba correndo com, infelizmente, os números de médicos e profissionais da saúde que vêm adoecendo e chegando a óbito também, foi muito grande, afinal de contas, nesses últimos anos, né? Eu queria que você pudesse, então, iniciar a nossa conversa falando sobre o trabalho dessas pessoas. Isso. Quando eu costumo falar sobre esse tema, né, eu costumo dividir em algumas etapas, certo? Primeiro, vamos pensar no início da pandemia. Né? 2019, a gente começou a escutar muita coisa a respeito da pandemia, do que seria esse vírus, mas achava tão distante de chegar à nossa realidade. Né? Em começo de 2020, de repente isso chega à tona. Começa em São Paulo, daqui a pouco chega um caso esporádico aqui, e daqui a pouco a gente começou a ver realmente os hospitais a se movimentarem para poder estarem lidando e atuando com essa dinâmica, né, desse adoecimento. Tão estranho, tão misterioso até então, onde todo mundo teve que fazer seus fluxos de atendimento. Né? E a psicologia foi uma delas que também teve que se reinventar nessa pandemia para poder dar essa assistência a esses profissionais. Exatamente. Então, assim, eu lembro que no início, para se formar esses fluxos, justamente,
o que é que aconteceu? Muitos dos funcionários, antes mesmo dos pacientes chegarem ao hospital, eles começaram já a entrar num colapso emocional importante e alguns deles pediram demissões antes mesmo de chegar o primeiro paciente. Né? Simplesmente porque pelas notícias como estavam chegando, a velocidade dos casos aumentando. Então, esse é o primeiro início. De repente, a gente teve que se reinventar, estar ali, estar lidando com esse paciente, estar lidando com outras dinâmicas importantes como a paramentação, né, que foi algo novo para todo mundo que estava na área, a gente ter que atender o outro realmente bem desconfigurado do que é o nosso atendimento, né? A gente tem que estar lidando com as nossas próprias ansiedades, nossos próprios medos, né, os sentimentos, o afastamento das famílias, que os profissionais de saúde, na maioria, tiveram que ter um processo daí para poder, justamente, o medo da contaminação, né? E chegamos no pico da doença. Então, daí começou a ter novos hospitais, nova demanda e a exaustão, né? A exaustão do excesso de trabalho. E agora a gente está vivenciando esse momento já posterior, né, onde está mais tranquilo de casos, mas estamos agora tendo esse fluxo, né, essa movimentação de tudo que já foi vivenciado. Então, os aspectos emocionais, eles estão começando também a aparecer de uma nova forma agora. Pois é, olha, a Vera, ela faz um importantíssimo cronograma, né, de como as coisas aconteceram sob o olhar de quem, de fato, estava trabalhando diretamente com pessoas doentes, enfim. E, de fato, não é fácil, né? Como você bem disse, muitos profissionais da área acabaram antes mesmo de começar os atendimentos pedindo demissão exatamente pelo adoecimento psicológico. Isso. O quanto que isso pesa na nossa vida, né? E a pandemia, de fato, ela bagunçou a cabeça de muita gente, de muitos profissionais da área de saúde, não é isso, Vera? Isso. E, assim, é importante porque, assim, muitas vezes a gente está lidando com o corpo, com adoecimento físico, né? E a gente esquece dessa parte mental. Tá? E assim, a gente não dissocia, não pode dissociar a mente do corpo. Né? Então, diante de todos esses acontecimentos, foi lidado muito com o luto, com as perdas importantes, né? Com a mudança de vida, de rotina das pessoas, com o isolamento. Né? Então, isso daí ocasionou o quê? A inserção mais de algumas situações, como o uso mais de álcool, o uso, às vezes, de drogas, o uso de medicamentos para dormir por conta da insônia. Tá? A dificuldade de se relacionar com outras pessoas, né? De se reinventar também, às vezes, no ambiente de trabalho, por conta das restrições, né, necessárias pelo momento. E isso daí bagunçou, de fato, a cabeça de todo mundo. Né? Então, hoje é importante a gente parar um pouquinho e prestar atenção como nós estamos. Imagina só dentro de uma UTI, o quanto que o ritmo, no pico, como você bem frisou aí, no pico da pandemia, era um ritmo frenético, né? E os profissionais, de fato, tiveram que redobrar o seu trabalho. A gente viu muito bem todas essas etapas que você relatou. O medo desde o início, que foi a primeira coisa que surgiu, acredito, Isso. né, Vera? Primeiro veio o medo, depois vem a conscientização, de certa forma, do que estava acontecendo, a tentativa de se adaptar àquela situação, a exaustão do trabalho por conta do excesso mesmo de trabalho, excesso de pacientes que vinham chegando. Os profissionais que trabalhavam e ainda trabalham nas UTIs e vivenciaram esse momento tão de perto, eles têm uma característica diferenciada de forma de adoecimento mental? Na verdade, os profissionais, eles trabalham num ritmo frenético. Né? Então, com a pandemia, existiu a necessidade de ter mais trabalho nessa área. Então, geralmente, quem tinha um emprego começou a ter 2, começou a ter 3, começou a não ir em casa e ficar mais tempo no ambiente de trabalho. Né? Então, isso daí a gente começou a ter que formar dentro desse ambiente de trabalho algumas vinculações específicas para estar trabalhando justamente esse emocional. Né? Então, daí a importância de um profissional de saúde mental nesse contexto para poder estar tendo essa observação e estar podendo captar e orientar esses profissionais da melhor forma possível. E a gente tem algumas doenças que são a curto,
a médio e a Isso. longo prazo que a gente ainda possa ainda ver por conta dessa pandemia? Sim, sim. Nós temos a ansiedade, né, a depressão, certo? Que não se instalam assim rapidamente. Às vezes as pessoas vão começando a ter os sinais e os sintomas e não vão percebendo, né? Então, com o passar do tempo, isso realmente precisa de um diagnóstico mais específico, de uma orientação mais detalhada, né, por parte de algum profissional da área de saúde. E também os estresses pós-traumáticos. Né? Quem teve as perdas, quem teve situações conflituosas durante dessa pandemia, não deixa de ser visto dessa forma. Como a crise também de burnout, que é a exaustão emocional frente à rotina do dia a dia de cada um. Todos esses que você deu são exemplos de adoecimento psicológico, mental, Isso. que aparecem depois, quanto tempo depois? Vai depender muito de cada pessoa, Paulane, né? Então, assim, tem pessoas que já desencadearam isso no início da pandemia. Né? E que precisaram, pela necessidade realmente do trabalho, de estarem continuando. Outros já tiveram alguns afastamentos. Né? Então, assim, é importante o trabalho da saúde mental, a gente está focando e observando os indivíduos. Né? Então, assim, a gente tem um ano inteiro falando sobre saúde mental, mas a gente tem alguns meses específicos que a gente pontua e detalha de uma forma mais objetiva isso daí, para que chame realmente atenção, né? Que são os meses de janeiro, que a gente trata da saúde mental, e o mês de setembro, que a gente trata da prevenção ao suicídio. Né? Exatamente, porque a gente ia chegar exatamente nesse ponto, né? Nós estamos no setembro, já fizemos inclusive aqui entrevista falando sobre o Setembro Amarelo, a importância da gente debater e cuidar dessa situação do suicídio, né? Mas é provável também que existam casos decorrentes que desencadeiem uma depressão e pessoas que possam pensar em suicídio exatamente por conta dessa situação de pandemia, envolvendo profissionais de saúde? Sim, sim. Isso não é algo que esteja distante da nossa realidade. Né? Até porque, assim, a tentativa do suicídio e o acometimento propriamente dito do suicídio, ele começa com os sinais, né? Que onde o indivíduo ele vai estar mostrando uma diferença no seu comportamento, no seu pensamento, no seu dia a dia. Né? E alguns sintomas relacionados a algum transtorno mental. Que o que é importante é se observar, as pessoas que estão ao redor dessa pessoa também observar como é que está. A gente não consegue observar com quem a gente convive, como é que está. Se chega triste, se chega diferente, se está falando de uma forma grosseira, se está se isolando, né? Se está mostrando que está com um problema em alguma outra parte de vida, não necessariamente só no trabalho. Então, a gente já consegue fazer essa identificação. Né? Então, nos profissionais de saúde, é importante a gente chamar essa atenção, até porque a gente vai estar também lidando tanto com essa problemática em nós, como também a gente vai estar lidando com pacientes. Exatamente. Que podem chegar ao hospital, né, ao UTI, com essa dinâmica. E assim, como proceder? O que observar? Né? Como é que a gente vai lidar com esse público? E uma das coisas importantes é que, assim, esse mês de setembro a gente fez algumas atividades no ambiente de UTI. Né? E como foram essas atividades? Foram atividades voltadas justamente à saúde mental do profissional. Com o quê? Trazendo uma temática, né, especificamente lá na UTI intensiva e neurológica do Veredas, a qual eu atuo na parte da coordenação da psicologia, né? A gente montou uma semana justamente de uma dinâmica com essas temáticas. Então, como era que seria? Seriam feitas aulas psicoeducando mesmo sobre o que é a prevenção do suicídio, quais os sinais, quais os sintomas, como observar, quais as doenças mentais específicas para poder trabalhar nesse processo, para, por fim, trabalhar com rodas de conversas com os funcionários, né, onde foi assim, um momento riquíssimo que a gente pôde ter muita troca de informações e também abrir um espaço importante de acolhimento, né, um espaço importante para que as pessoas pudessem pensar, analisar, se observar e principalmente saber como proceder diante de uma situação como essa. E Vera, vale a gente lembrar, não é porque você, de repente aí que está nos assistindo, é profissional de saúde que você não precisa de cuidados. Os profissionais de saúde costumam, de fato, negligenciar também a sua saúde? Em algumas situações, sim.
tá? Às vezes fica mais fácil você ter uma medicação, às vezes fica mais fácil você culpar a rotina excessiva do trabalho, né? E às vezes a gente vai deixando as nossas situações debaixo do tapete, tá? E quando isso vem estourar, já está tarde. Então é importante essa observação diária que a gente possa ter. E que você já bem frisou aí, né, que você está à frente do setor de psicologia da UTI de lá do Hospital Veredas. Esse trabalho que vocês têm desenvolvido, o que você conseguiu observar, então? Conseguiu observar muita fragilidade da própria equipe, do profissional? O que você conseguiu observar até então? Bem, Porlane, no início, né, primeiro de tudo foi uma UTI que foi aberta, ela era para ser um foco neurológico, tá? E veio a pandemia e precisou de leitos, né? Então, de repente, a UTI neurológica, que nem tinha tido ainda paciente neurológico, começou a ser a UTI COVID. Então, todas as pessoas que ali estavam com toda uma dinâmica de pensar em trabalhar com um foco num tipo de paciente, de problemática, a gente teve que se readaptar. E eu lembro que nesse momento nem tinha psicologia de início, né? Porque o principal seria médico, enfermeiro, fisioterapeuta, diante da dinâmica do Covid. Né? Mas logo em seguida já houve essa necessidade da entrada da psicologia. Por quê? Pela quantidade de óbitos, né? Quantidade de situações difíceis de serem lidadas no dia a dia, né? Os pacientes chegando muito grave, as famílias tendo muita angústia e principalmente os profissionais de saúde tendo que lidar com tudo isso, fora ao serviço deles, que seria justamente esse cuidado para essa manutenção de vida. E fora as preocupações pessoais, né? Porque os profissionais de saúde são pessoas também, né? Mesmo. Enfrentam os mesmos dramas e os mesmos medos que a gente em casa. Isso mesmo, né? Então, assim, começou a ser muito mais difícil esse ambiente de trabalho, né? Então, assim, a entrada lá foi justamente focar em quê? Na humanização hospitalar. O que é humanização hospitalar? Tá? Não é só ter um ambiente bonito, uma coisa limpa, uma coisa arrumada, mas principalmente a gente trabalhar com pessoas, trabalhar os sentimentos das pessoas, né? Para que, como eu gostaria que o outro fosse recebido, como é que eu estou recebendo essa outra pessoa, como é que eu gostaria de estar se eu estivesse ali no meu lugar de paciente. Né? Então, a partir daí, a gente começou a trazer vários temas relacionados a essa humanização em educação continuada. Né? Como é muito difícil tirar os profissionais de saúde especificamente para um momento, para aquilo dali, para trabalhar aquele foco, como é que a gente faz? A gente trabalha em loco, no local de trabalho deles. Tá? Então, a gente monta estratégias, às vezes com alguns baralhos relacionados à psicologia, às vezes com algumas dinâmicas, rodas de conversa, aulas específicas. Tá? Nós temos também ao lado um auditório. Então, quando há uma necessidade de ampliar esse grupo de uma forma maior, a gente faz alguma tarefa específica lá e está trabalhando justamente essa humanização, esse autoconhecimento, tá? E esse fortalecimento de vínculos entre a equipe, porque aí a gente vai fazer uma rede de apoio significativa nesse ambiente de trabalho. Com certeza. Vera, muito obrigada pela tua participação. A gente destaca, sem dúvida alguma, aqui a importância de também os profissionais da saúde se cuidarem do seu psicológico, né, da sua saúde mental, para evitar um adoecimento mais grave, visto que nós estamos exatamente nesse mês em que a gente acende a luzinha vermelha para a questão do suicídio. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada, Porlane. E é importante essa observação, as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, procurarem prestar um pouco mais de atenção em si mesmo, tá? E nas pessoas que estão ao nosso redor. E daí buscar uma ajuda profissional específica, de psiquiatra, de psicólogo, tá? Para que aí dê um direcionamento e dê um suporte de uma forma mais integral, né, essa situação toda. Sobretudo iniciar admitindo que precisa de ajuda, não é isso? E se observar primeiro, né, para depois a gente começar a perceber essa necessidade para buscar ajuda. Com certeza. Vera, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações.